Ouvi dizer que fez recentemente uma temporada bem-sucedida na reabilitação. Sim, de dois. A minha segunda vez. A sua segunda vez? Quando foi a sua primeira vez? Há tanto tempo. Chaka Khan, aos 71 anos, confirmou finalmente os rumores. O que disse ela sobre as histórias que circulam há anos? Depois de todo este tempo, o que a fez falar agora é sobre a sua carreira musical. Vida pessoal ou algo mais? Como é que esta notícia impacta os seus fãs? Vamos descobrir o que Chaka Khan está a revelar e por que é que isso está a acontecer neste momento da sua vida. O apartamento que os meus pais alugaram eram ambos artistas, ambos pintores, músicos e cantores. Pintavam a casa de banho na parede da nossa sala de jantar. Vamos deixar uma coisa bem clara, disse Chaka Khan durante uma entrevista em Los Angeles. Quando questionada sobre a diferença entre a sua personalidade impetuosa em palco, Chaka Khan, e a mulher nascida Yvette Marie Stevens, deu uma resposta surpreendente. Na última contagem, éramos cerca de 60, brincou ela. Todas as manhãs pergunto quem está aqui hoje. Explicou que, ao longo dos anos, perdeu o contato com Yvette, a rapariga que era antes da fama. Nascido a 23 de março de 1953 em Chicago, Illinois, Chaka cresceu numa família criativa e de espírito livre. O seu pai, Charles Stevens, era um beatnik, e a sua mãe, Sandra Coleman, podia fazer tudo o que quisesse. Chaka era a mais velha de 5 irmãos e cresceu no bairro de Hyde Park, a que chamava uma ilha no meio da loucura do South Side de Chicago. Os seus pais divorciaram-se quando ela tinha 10 anos e ambos voltaram a casar mais tarde. Na verdade, somos 4. Há 3 rapazes, a Tammy, eu e a Zaheva. E depois há o Mark, há 4. A música estava no sangue da família. A sua irmã, Yvonne, tornou-se uma cantora conhecida como Chaka Boom. A minha irmã, Chaka Boom, fez muita música de dança. Tem muitos álbuns de dança. Muitos êxitos. Lembro-me de quando o Chaka Boom passou por aqui. Ela está com eles. Smiling Faces. É ela. Muitos dos seus êxitos são, na sua maioria, êxitos europeus. E o seu irmão, Mark, juntou-se a grupos de funk e soul como Jamaica Boys e Aura. É baixista, arranjador, cantor e escritor. Ele e eu somos assim. Chaka tinha ainda 2 meias-irmãs, Zaheva Knowles e Tammy McCrary. O amor de Chaka pela música começou cedo. Contou que a sua avó a iniciou no jazz e que se tornou fã de rhythm and blues quando era criança. Aos 11 anos, formou o seu primeiro grupo feminino, The Crystalettes, com a sua irmã, Chaka. No final da década de 1960, o mundo de Chaka expandiu-se. Juntou-se à madrasta, Connie, em manifestações pelos direitos civis, aprendendo sobre ativismo e defendendo aquilo em que acreditava. Estas experiências moldaram a sua forte personalidade e a sua determinação em ter sucesso na vida e na música. Chaka Khan partilhou recentemente a sua história de vida numa entrevista especial. Ela falou sobre os seus primeiros dias na música e como se tornou parte da famosa banda Rufus. Ela disse que o Rufus se chamava originalmente American Breed e começou por tocar a sua própria música, principalmente country. Chaka orgulhava-se de estar rodeado por músicos tão talentosos. Referiu ainda Paulette, uma das suas amigas próximas, que a ajudou muito no mundo da música, ensinando-a até a colocar pestanas, algo de que não gosta agora. Chaka recordou como começou a cantar em clubes. Costumava fazer uma pequena pausa no seu concerto para atravessar a rua e assistir à atuação de Paulette. Tornaram-se grandes amigos e aprenderam muito um com o outro. Quando Rufus convidou Chaka para se juntar a eles, ela ficou entusiasmada. Não se tornou um êxito, mas Chaka levou tudo na desportiva. Ela sabia que era apenas o início da sua jornada. Durante a entrevista, Chaka falou ainda sobre como a música é uma linguagem universal para si. Ela pode cantar qualquer coisa, desde ópera a diferentes línguas, tal como Aretha Franklin fez. Chaka adora explorar novos gêneros e consegue adaptar-se a tudo, exceto a música folclórica chinesa. Mas brinca dizendo que se um dia ouvir uma música folclórica chinesa de que goste, ficará feliz por aprendê-la. Chaka partilhou uma história engraçada sobre como se casou ainda jovem. Tinha apenas 17 anos quando mentiu à mãe para se casar. Ela queria muito assinar o seu primeiro contrato discográfico, mas era demasiado jovem para o fazer sem a autorização dos pais. Então, convenceu a mãe de que estava grávida.
e a mãe levou-a à Câmara Municipal para a casar. O painting on the wall disse que se casou com 17 anos? Sim, era para fugir, para ser livre, porque conseguiu meu primeiro contrato de álbum com a ABC Dunhill e era demasiado novo para assinar. Precisava de assinar como coautor. Desta forma, Chaka conseguiu a sua liberdade e pôde assinar o seu contrato com uma editora discográfica. Então, menti à minha mãe e disse-lhe que estava grávida. A carreira de Chaka arrancou quando se juntou a Rufus. Já eram bem conhecidos em Chicago, e tê-la na banda ajudou-os a tornarem-se ainda maiores. Mais tarde, Rufus fez uma digressão com os Rolling Stones, o que foi uma grande oportunidade para eles. Chaka descreve a sua voz como multifacetada e diz que consegue cantar qualquer gênero musical, e é isso que a faz destacar-se no mundo da música. Quando Chaka Khan fala sobre a sua vida, é como abrir um livro cheio de música, memórias e lutas. Partilhou as suas experiências em digressão com a sua banda, enfrentando o racismo, lidando com a fama e até os seus momentos especiais com Prince. Chaka recorda os primeiros dias com a sua banda Rufus, viajando pelos Estados Unidos em autocarros de digressão. Ela riu-se enquanto falava sobre a boa comida nos pontos de paragem dos caminhonistas. Mas esses pontos nem sempre eram divertidos. Enfrentamos o racismo, disse ela, explicando como ser negro em certas partes do Seul significava que nem sempre eram bem-vindos. Para evitar problemas, faziam com que os membros da banda branca fizessem pedidos em paragens bruscas. Apesar dos desafios, Chaka disse que superaram tudo juntos. A banda também sofreu alterações. Chaka partilhou como ficou magoada quando a editora decidiu renomear o grupo para Rufus, com a participação de Chaka Khan. Ela não pediu por isso. A editora queria colocá-la em evidência, mas isso fez com que o resto da banda se sentisse excluído. Ela disse que me partiu o coração. Nós éramos uma banda. A mudança causou tensão e, por fim, levou à separação do grupo. Chaka também refletiu sobre as suas lutas pessoais. A fama trouxe pressão e pouco tempo para si própria. Nunca tive férias a sério, admitiu ela. Mesmo quando ela viajava para a Jamaica para se divertir, isso transformava-se em trabalho. Falou sobre se sentir presa em excursões, incapaz de andar livremente ao ar livre ou de relaxar sem ser notada. Uma história divertida que ela partilhou foi sobre o Prince. Lembrou-se dos seus hábitos incomuns, como ficar acordado a noite toda e ir jogar bowling às 3 da manhã. Fui com ele 1 ou 2 vezes, mas depois disso disse, não. Obrigada, brincou ela. Ela disse que Prince teria adorado a vida tranquila durante a quarentena porque gostava de estar no seu próprio mundo. A voz da vida. O único e verdadeiro Chaka Khan. Chaka Khan passou por muitos altos e baixos na sua vida, e uma das partes mais chocantes da sua história aconteceu quando se abriu sobre um momento violento no seu casamento. A vida de Chaka também não foi isenta de tragédias. Um dos momentos mais dolorosos foi a morte da mãe, que a atingiu profundamente. Falou também sobre os momentos difíceis que enfrentou com os seus filhos, especialmente o seu filho, Damien Holland, que esteve envolvido num processo judicial em 2004. Damien foi acusado de homicídio, mas foi posteriormente absolvido. Embora o caso tenha sido arquivado, o stress pesou sobre Chaka e a sua família. Apesar de tudo isto, Chaka disse que a sua voz sempre foi a sua força. Ela descreveu-o como um chifre, poderoso e ousado. Ela explicou que o seu casamento não durou, mas não foi o fim do mundo. Na verdade, disse que a parte mais difícil da sua separação não foi deixar o marido, mas sim deixar os filhos para trás quando teve de viajar. Lembrava-se de como a sua filha, Malini, tentava entrar na sua mala sempre que chegava a hora de Chaka viajar em trabalho. Chaka queria dar uma vida normal à filha, mas admitiu que era difícil fazê-lo sendo uma música famosa. Ela tentou ao máximo equilibrar os dois, mas nem sempre foi possível. Apesar dos desafios de educar a filha estarem constantemente sob os olhos do público, Chaka nunca deixou de trabalhar arduamente para garantir que Malini tinha uma boa educação, mesmo que não fosse igual à das outras crianças. Chaka Khan foi casado 3 vezes no total. O seu segundo casamento com Richard Holland foi um dos mais difíceis. Richard Holland foi um compositor, produtor musical e agente imobiliário. Era também pai do filho de Chaka, Damien Holland. Mas, nos bastidores, o seu casamento era cheio de problemas, sobretudo discussões e abusos. Em 1976, quando Chaka estava grávida de 8 meses do seu filho Damien,
Ela e Richard tiveram uma grande discussão. As coisas descontrolaram-se e Richard terá dado um soco no rosto de Chaka. Foi aí que as coisas tomaram um rumo muito perigoso. Chaka, sentindo-se assustado e magoado, pegou numa espingarda. Ela carregou e disparou contra Richard. Por sorte, ela errou, mas o momento foi chocante. Richard correu rapidamente para outra sala, bateu com a porta e apagou as luzes. Na altura, Chaka ficou perturbada, mas mesmo assim tomou uma decisão que mais tarde a viria a perseguir. Ela chamou a polícia, mas mentiu, dizendo que um intruso tinha causado o problema. Só mais tarde Chaka admitiu a verdade. A culpa atingiu-a duramente, principalmente por saber que a sua filha Malini tinha visto tudo. Chaka percebeu o quão errada estava toda a situação e sentiu-se péssima por o seu filho ter testemunhado tamanha violência. A violenta quesilha foi o fim do casamento de Chaka com Richard. Passaram por muitos momentos difíceis, mas essa foi a gota de água. Foi também a inspiração por detrás do êxito de Chaka, Sweet Thing, que escreveu para Richard. Mas depois do tiroteio, Chaka sabia que não podia continuar mais tempo num casamento doentio. Olhando para todas as suas dificuldades, Chaka está orgulhosa de quão forte se tornou. Fala sobre como os momentos difíceis a moldaram e como superar as dificuldades a ajudou a manter-se forte. Admite que a vida não tem sido fácil, mas isso tornou-a resiliente e pronta para enfrentar o que vier. Ouvi dizer que fez recentemente uma temporada bem-sucedida na reabilitação. Sim, de dois. A minha segunda vez. A sua segunda vez. Quando foi a sua primeira vez? Há tanto tempo. Uma das maiores batalhas que ela enfrentou foi contra o vício das drogas e do álcool. Durante anos, lutou contra substâncias como a cocaína, a heroína e o álcool, o que afetou profundamente a sua carreira e a sua vida pessoal. A sua história não é apenas sobre as lutas, mas também sobre a sua força para as ultrapassar. Então, e quando estavas lá? Ouvi dizer que também estavas lá com a Lindsay Lohan. Sim, estive com a Lindsay. Eram colegas de quarto ou de corredor? Teve contato com ela? A jornada de Chaka contra o vício começou no início da sua carreira musical. Certa vez, partilhou como as dificuldades do pai com a heroína influenciaram a sua vida. A dada altura, quase morreu após misturar comprimidos para dormir com C e lutou contra AA até ao início dos anos 2000. Após uma lesão, tornou-se dependente de analgésicos, mas está empenhada em manter-se limpa desde meados de 2013. Chaka refere-se a si própria como uma ex-tóxico-dependente, reconhecendo que, embora D tenha melhorado as suas experiências, as mudanças de vida mudaram a sua perspectiva. Ela disse, considero-me uma ex-viciada. Durante anos, diverti-me, e isso tornou a diversão ainda mais divertida para mim, mas a vida muda. Costumava ir à casa de Rick James e à casa de Natalie Nicole. E foi assim que fiz. Eu estava muito disfarçado. Chaka Khan e a sua irmã também entraram num programa de reabilitação para tratar os seus vícios em medicamentos prescritos. Khan revelou que as mortes dos seus amigos próximos, como Whitney Houston e Prince, desempenharam um papel significativo para a motivar a procurar ajuda. Ela revelou que estava a lutar contra o vício do mesmo medicamento que contribuiu para a morte de Prince, com uma autópsia a revelar que morreu de uma overdose de fentanil, um potente analgésico opioide. O reconhecimento de Khan sobre o seu vício e a sua decisão de procurar tratamento sublinham o sério impacto do abuso de substâncias na indústria musical e realçam a importância de procurar ajuda para combater o vício. Infelizmente, não vou poder assistir a concertos durante o verão, disse Khan. No entanto, é essencial que eu coloque a minha saúde e bem-estar em primeiro lugar. Sei que estou a desiludir alguns dos meus fãs, mas também sei que eles gostariam que eu recuperasse e ficasse bem e saudável. Khan disse que os dois concordaram que faríamos esta viagem juntos e nos apoiaríamos durante a recuperação. Ela continuou. A trágica morte do Prince fez-nos repensar e reavaliar as nossas vidas e prioridades. Sabíamos que era tempo de agir para salvar as nossas vidas. A minha irmã e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio, amor e orações. Mas Chaka transformou as suas dificuldades em algo positivo. Não deixou que o passado a impedisse. Em vez disso, ela usou-o como forma de ajudar os outros.
Chaka criou a Fundação Chaka Khan para apoiar as pessoas que enfrentam a dependência e outros desafios. Ela também defende aqueles que precisam de ajuda, mostrando que não estão sozinhos. O seu trabalho inspira outras pessoas a acreditar em segundas oportunidades. A perda de amigos e colegas artistas pode ter um grande impacto na vida de alguém, especialmente quando esses amigos fizeram parte do seu percurso criativo. Para Chaka Khan, a morte de estrelas como Prince e Whitney Houston afetou-a profundamente e fê-la pensar nos perigos da fama e do vício. Chaka Khan e Prince partilharam uma amizade próxima durante muitos anos. Conheceram-se no final da década de 1970, unidos pelo amor partilhado pela música. Ao longo dos anos, trabalharam juntos em vários projetos, incluindo o hit I Feel For You, que se tornou um dos maiores sucessos de Chaka. Chaka Khan costumava falar sobre como Prince era um gênio musical, mas também uma pessoa muito reservada. Disse que Prince era muito bom a esconder as suas dificuldades e, embora passassem muito tempo juntos, nunca o viu consumir drogas. Ela disse que Prince era mestre em manter a sua vida pessoal escondida, mesmo parecendo tão forte e em controle. Quando Prince faleceu, Chaka ficou chocado e devastado. Ela não conseguia acreditar que alguém que parecia tão perfeito e em controle pudesse esconder tanta dor. A notícia da sua morte e o facto de estar a lutar contra o vício em segredo atingiram-na duramente. Chaka teve também uma reação muito forte à forma como a morte de Whitney Houston foi tratada. Em 2012, após a morte de Whitney, Chaka Khan criticou o executivo musical Clive Davis por organizar uma festa na noite da morte de Whitney. A festa teve lugar no mesmo hotel onde Whitney morreu, apenas alguns andares acima. Chaka não compreendia como Clive podia continuar com a festa enquanto alguém que amava estava em tantos problemas. Ela disse que era uma festa para acontecer nestas circunstâncias. Ela achou desrespeitoso continuar com o evento enquanto Whitney lutava pela sua vida. O que sentiu sobre isso? Achei que isto era uma loucura total. E conhecendo Whitney, não acredito que ela teria dito, o programa tem de continuar. É o tipo de mulher que diria, parem com tudo, eu não estarei lá. Chaka Khan tinha planeado ir à festa de Clive, mas quando soube da morte de Whitney, não conseguiu ir. Ficou chateada com a forma como as pessoas permitiram que Whitney passasse uma semana na cidade antes da sua atuação, especialmente porque Whitney lutava contra o vício. Chaka partilhou que, por causa da sua própria experiência com o vício, fazia sempre questão de chegar à cidade apenas um dia antes do concerto para evitar a tentação. Ela disse que, se estivesse na posição de Whitney, teria organizado as coisas de forma diferente para se manter segura e evitar cair em velhos hábitos. Chaka Khan não se conteve ao falar sobre o que acreditava ter corrido mal a Whitney. Ela disse que os responsáveis por levar Whitney à festa, incluindo Clive Davis, deveriam ter feito mais para a proteger. Sentia que Whitney precisava de alguém consigo para garantir que não estava rodeada de pessoas perigosas que a pudessem tentar. Os comentários de Chaka levaram muitas pessoas a criticar Clive Davis. Os fãs nas redes sociais ficaram chateados com ele por continuar a festa enquanto o corpo de Whitney estava a ser levado. Algumas pessoas sugeriram mesmo que Clive estava mais preocupado com os seus negócios do que com o bem-estar dos seus artistas. Alguns fãs acreditavam mesmo que Clive poderia ter se importado mais com o sucesso de Whitney depois da sua morte do que quando esta estava viva. Para além dos problemas pessoais, Chaka também enfrentou problemas financeiros em diferentes momentos da sua carreira. Como muitos artistas, ela viu-se a enfrentar problemas financeiros causados pela forma como a indústria musical funcionava na época. Na entrevista, Chaka falou sobre como alguns artistas, incluindo ela, nem sempre eram pagos de forma justa pelo seu trabalho. Por vezes, o dinheiro não entrava como o esperado, e viver um estilo de vida luxuoso aumentava a pressão. Estas dificuldades financeiras tornaram as coisas ainda mais difíceis, especialmente porque ela já estava a lidar com problemas pessoais. Mas apesar destes contratempos, Chaka Khan seguiu sempre em frente. É conhecida pela sua resiliência e, na entrevista, falou sobre como aprendeu a ultrapassar momentos difíceis. Um dos maiores desafios que ela enfrentou foram os problemas de saúde. Chaka tem de lidar com a diabetes há muitos anos, uma condição que exige um controle constante. Sempre foi muito aberta sobre os seus problemas de saúde e como estes afetavam a sua vida. Mas em vez de deixar que a diabetes a atrapalhasse,
Trabalhou arduamente para controlar a condição e continuar a apresentar-se. A sua determinação em manter-se saudável e em seguir em frente mostra o quão forte ela é. Além disso, no final da década de 1970, aconteceu algo trágico que a afetou profundamente. O seu empresário foi morto pelo namorado dela na altura, que foi posteriormente condenado pelo crime. Isto acrescentou ainda mais dor emocional a um momento difícil da sua vida. Apesar destas dificuldades, a carreira de Chaka Khan só veio a fortalecer-se. Em 2011, foi homenageada com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Este foi um grande momento para ela, e a sua família e amigos Stevie Wonder, que ajudou a escrever o seu hit, Tell Me Something Good, estavam lá para celebrar com ela. Mais tarde, nesse ano, Chaka e a sua antiga banda Rufus foram nomeados para o Rock and Roll Hall of Fame. Este foi um momento importante porque marcou a sua primeira nomeação após 13 anos de espera. Chaka Khan não se ficou por aí. Em 2012, ela regravou uma das suas músicas chamada Super Life para homenagear Trayvon Martin, um jovem cuja morte gerou muita controvérsia e preocupação nos Estados Unidos. A versão da música de Chaka, agora chamada Super Life, Fear Kills, Love Heals, contou com a participação de outras celebridades como Eric Benet, Kelly Price e Terry Crews. Foi uma mensagem poderosa sobre o amor, a cura e a defesa do que é certo. Em 2012, Chaka Khan também atuou num evento de beneficência para as Forças de Defesa de Israel, Warning e RDF. Substituiu Stevie Wonder, que tinha sido convidado originalmente, mas decidiu retirar-se após uma campanha dos DEUA para acabar com a ocupação israelita. A atuação de Chaka arrecadou 14 milhões de dólares para as IDF. Esta foi uma atitude surpreendente para alguns, uma vez que Chaka tinha apoiado o Partido dos Panteras Negras no passado, que apoiava a Palestina. Em 2013, Chaka foi novamente homenageada, desta vez na sua cidade natal, Chicago. Estava talvez no meu segundo ano e estava a faltar a muitas aulas. Então aproveitei esse tempo para me tornar um pantera. Renomearam uma rua perto da sua antiga escola para Chaka Khan Way e até declararam o dia como o Dia de Chaka Khan. Foi uma grande celebração da sua longa carreira e ela atuou num evento especial no Millennium Park. Chaka foi também o grande marechal no desfile Bud Billiken em Chicago. Nesse mesmo ano, em 2019, Chaka foi homenageada no Power of Women Luncheon pela Variety Magazine pelo seu trabalho de apoio a Little Kids Rock, uma instituição de solidariedade que ajuda crianças a aprender música. Trabalhou também com Ariana Grande numa música chamada Nobody para a banda sonora do filme Charlie's Angels. Mais tarde, nesse ano, Chaka competiu no The Masked Singer, onde se apresentou como Miss Monster. Infelizmente, foi eliminada precocemente da competição. Khan também enfrentou duras críticas em 2020. Ela cantou o hino nacional no NBA All-Star Game, mas muitas pessoas não gostaram da sua prestação. Compararam com a versão controversa de Fergie de 2018. Apesar das críticas, Chaka não se deixou abater. Em 2022, Chaka Khan lançou uma nova música chamada Woman Like Me. Foi lançada em julho e foi bem recebida pelos fãs. Depois, em 2023, Chaka Khan foi classificado em 29º lugar na lista da Rolling Stone dos 200 melhores cantores de todos os tempos. Ganhou 10 prêmios Grammy, incluindo 2 com Rufus, e foi nomeada para 22 Grammys. A vida de Chaka Khan foi repleta de altos e baixos, mas nunca deixou de partilhar a sua poderosa voz com o mundo. É uma verdadeira lenda e o seu impacto na música e na cultura será recordado durante muitos anos.